né? Vamos ver o que a gente tem aqui para a gente fazer no lugar. Quais são as coisas gerais que é bom a gente tentar manter em mente, ok? Em primeiro lugar, a assertividade sobre as dificuldades e os sentimentos. Então, a assertividade pensando, eu não quero nem ser agressivo, eu não quero nem ser passivo, né? Eu não quero nem ser hostil e me colocar em primeiro lugar, e eu não quero nem me deixar de lado. Eu quero tentar falar das dificuldades e dos meus sentimentos aqui de uma maneira equilibrada. A gente precisa também ter uma certa clareza sobre a corresponsabilidade. Ao invés de tentar ficar apontando culpados, é importante a gente também ir para um contexto de assertividade fazendo uma autoanálise. Será que eu também estou fazendo algo que está possivelmente contribuindo para isso? Será que tem coisas que eu posso fazer que possa tornar mais fácil para outra pessoa evitar aquele comportamento que me faz tanto mal? Né? O que eu posso fazer para contribuir positivamente para isso? O que eu posso deixar de fazer porque agora eu percebi que estava contribuindo também negativamente para isso? Porque, principalmente em relações longas, gente, eu não estou falando sempre, tá? Mas em muitas relações duradouras, a gente vai descobrir que boa parte dos problemas que a gente está tendo com alguém foram alimentados pelos dois lados, tá? De alguma maneira, a gente pode ter também contribuído para isso. Não sempre, tá? Mas é importante a gente fazer essa autorreflexão. E se a gente vai com essa clareza e a gente vai com a abertura, né? Às vezes a gente não percebeu nada, mas a gente precisa ir também pelo menos com a abertura para ouvir o que o outro tem a dizer sobre isso, porque às vezes o outro percebeu que a gente estava fazendo algo que atrapalhava ele e que gerava a resposta nele, ou contribuía para aquela resposta nele que a gente não gosta, e a gente não tinha percebido esse tempo todo. Então fazer essa autorreflexão e ir com essa abertura de tentar entender também o seu possível papel em tudo isso é essencial. Outra coisa, né? A gente não quer ficar focando na problemática. E pensando assim, na questão assim do apontar de dedos, do foco no problema, né, a negatividade, qual que era a palavra que a gente usou? A desesperança, né? Se a gente for com muita negatividade, desesperança, não vai dar certo. A gente vai ter que ir com a mentalidade, com a ideia, com o objetivo, né, de entender esse conflito e a conversa que vocês estão tendo para resolver esse conflito como uma oportunidade de melhorar o relacionamento com aquela pessoa. Você não está indo reclamar com a pessoa já desesperançado, eu vou falar, mas a pessoa nunca escuta. Não, eu estou indo falar porque eu percebo isso como uma oportunidade para a gente melhorar a nossa relação. Eu estou falando porque eu gosto de você, porque eu prezo pela nossa relação, tá? Então, essa percepção, já chegar com essa mentalidade é muito importante. Aqui, a gente também tem a ideia de que a gente não pode ficar sendo hostil, não pode ficar sendo agressivo, né, xingando ali a pessoa na hora que a gente quer ser assertivo. A gente precisa ter uma comunicação respeitosa o máximo que a gente puder, sabe? E se a gente em algum momento perceber que a nossa comunicação não foi respeitosa e a gente pisou na bola, se retrata, né? Peça desculpa, eu não devia ter falado isso, eu me excedi aqui, tá? Eu acho que eu exagerei, eu falei algo que eu não deveria ter falado, eu falei uma besteira, não é isso que eu falei, não é certo, tá? Então, a gente precisa também se retratar, porque senão a gente pode botar tudo a perder, ok? De novo, porque a gente joga a outra pessoa para a posição da defensiva. Vamos lá. Então, lembra que a gente falou da rigidez, né? Da questão do querer estar certo, das questões assim de não querer se esforçar ali também. Então a gente precisa ter uma tolerância e uma compreensão sobre as diferenças
e a situação da outra pessoa. A gente precisa tanto pensar de antemão, quanto também estar aberto, estar aberta durante a conversa assertiva, para entender que o outro é diferente de nós, ele vê a vida de uma maneira diferente, ele tem talvez outros valores que não são os nossos, ele tem outras preferências, ele tem limites diferentes dos nossos. Às vezes só porque a gente aguenta alguma coisa e porque a gente está de boa com alguma coisa, não quer dizer que todo mundo tá, né? É aquela coisa, às vezes a gente dá a bobeira assim de, eu sou de boa quando fazem esse tipo de piada comigo. Daí você faz lá com uma outra pessoa e a pessoa fica chateada. Às vezes é porque a outra pessoa não gosta desse tipo de piada e você tem o seu direito de estar de boa e a outra pessoa tem direito de não estar de boa. É uma diferença natural entre vocês dois, né? Então a gente entender essas diferenças, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, é muito importante. E lembrar que essas diferenças não são apenas inerentes, intrínsecas do organismo, da personalidade daquele indivíduo, mas também porque o outro está vivenciando uma situação diferente da nossa, com recursos diferentes, uma rotina diferente, com prioridades diferentes, né, com responsabilidades diferentes. Às vezes você está esperando um negócio da pessoa que para você seria muito fácil de cumprir, mas a outra pessoa não consegue cumprir porque ela tem uma rotina muito cansativa e ela não consegue dar aquela atenção ali específica. Então a gente tem que ter essa compreensão e tem que ter um certo grau de tolerância, no sentido assim de, olha, eu sei que talvez eu não vou conseguir tudo que eu quero, porque às vezes é humanamente impossível que aquela pessoa naquela circunstância me dê exatamente tudo que eu quero. Então a gente tem que ter esse grau de compreensão aqui, tá? Você está falando uma coisa certa ali, né? Desculpa para consertar ou amenizar algo que deve ser consertado ou amenizado. Com toda certeza, né? Eu estou aqui, lembrando, olha a situação que a gente está falando. Toda essa parte da live está sendo baseada na ideia de você ter uma relação com uma pessoa que é importante para você, você quer manter aquela relação e você está tentando dialogar com a pessoa respeitosamente e você se exceder um pouco. Nesse caso, pode ser interessante uma desculpa, desde que genuína. Mas, de fato, desculpas nem sempre são bem-vindas, né? Como eu falei, a agressividade, naquela linha que a gente colocou mais cedo, ela pode ser bem-vinda, né? E a gente não precisa pedir desculpa por ser agressivo com o outro quando aquilo é necessário, né? Então, tolerância e essa compreensão das diferenças. O que eu acabei de fazer? Tá, ok. Também, nessa mesma toada, nesse mesmo sentido, a gente tem a flexibilidade e o encontro no meio termo, né? Se a gente está falando que a assertividade é a ideia de tentar encontrar um equilíbrio, a gente vai ter que pensar que a gente vai ter que ser flexível, né? A gente vai ter que pensar que a gente vai ter que se esforçar, a gente vai precisar oferecer algo para que seja uma troca justa, para que seja um equilíbrio. Talvez a gente precise sacrificar algo. Só que qual que é o legal desse sacrifício, dessa flexibilidade, quando a gente está falando desse se encontrar no meio termo. E por que isso é diferente da passividade? Na passividade, vamos dizer assim, tem você e tem a outra pessoa. Você vai sacrificar tudo enquanto a outra pessoa não sacrifica nada. Então você vai ficar sobrecarregada. Só que quando você está sendo assertivo com outra pessoa, cada pessoa vai sacrificar um pouco. Em vez de uma sacrificar tudo, é cada um pouco. Então fica mais fácil no futuro que os combinados finais que foram feitos nesse momento assertivo, nesse diálogo, eles sejam mantidos. Porque se a gente está sacrificando demais, se a gente se compromete demais e se sobra tudo, cai tudo nas nossas costas, ou pelo menos a maioria das coisas nas nossas costas, é mais difícil da gente manter um combinado. É assim que a gente funciona, a gente pode até querer, mas é mais trabalhoso e a gente tem mais chance de falhar. Então se a gente compartilha essa carga, né, com outra pessoa, duas pessoas carregando algo é mais fácil do que uma carregando aquilo sozinha, né?
Então, a gente precisa ter mais ou menos essa ideia do meio termo. O meio termo nunca vai ser exatamente 50-50, mas a gente vai estar falando ali de mais ou menos o meio termo, tá bom? O mais perto que a gente conseguir chegar a esse meio termo. E, por fim, a gente está falando assim. Lembra que a gente colocou, né? Foco demasiado no problema não é interessante. O que a gente vai estar buscando? Uma busca conjunta por uma solução satisfatória. A gente tem que se colocar como aliado da outra pessoa nessa busca, tá? A gente precisa trabalhar em conjunto com a pessoa com quem a gente está dialogando, para buscar uma solução o mais satisfatória possível para ambos. Isso não quer dizer que a gente vai achar uma solução perfeitamente satisfatória para ambos. Às vezes sim, mas às vezes é o mais satisfatória possível para ambos, tá? Tem que ser minimamente satisfatória para ambos, porque senão provavelmente não vai dar certo.